Axé, meus irmãos, axé, minhas irmãs, sejam bem-vindos a Umbanda para Leigos. Eu me chamo Rubens Henrique e sou seu apresentador. Pessoal, tema de hoje: magos negros pela visão umbandista. O que são os magos negros? Você conhece esse termo? Quer entender um pouco mais sobre os magos negros? O que eles são, o que eles fazem, quais são as suas ações no plano espiritual? Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, não vai pagar nada, pessoal. Curte, comente e compartilhe, pessoal, compartilhe. É importante demais vocês que são umbandistas e simpatizantes da Umbanda compartilharem os canais que vocês gostam de Umbanda. Afinal, leva essa mensagem para mais pessoas e ajuda a levar conhecimento cada vez mais. Agora, vamos lá, bora pro vídeo. Pessoal, quem são os magos negros na Umbanda? Primeiramente, eles são os senhores das zonas das trevas. Não são os maiorais das trevas, porque estes seriam os dragões ou os senhores trevosos. Aí vai depender muito da sua vertente. Mas, digamos assim, os magos negros, eles estão ali, praticamente sendo os diretores do umbral ou das zonas infernais. Eu vou explicar cada vez mais aqui. Lembra que eu fiz um vídeo dos quiumbas, dos espíritos sofredores e agora dos magos negros. O que eles representam primeiramente? Pessoal, eles representam para nós aqui, para o mundo físico, como se fossem os cientistas do plano astral inferior. Eles são aqueles que manipulam, que têm um grande poder mental. Eles conseguem manipular as energias da natureza, manipular todas as energias magísticas de uma forma muito habilidosa. Não é à toa que eles estão nessa cadeia de comando. Eles são os diretores do plano astral inferior. Infelizmente, eles dominam toda essa horda de espíritos que seriam conhecidos como os espíritos sofredores, que são aqueles espíritos, conforme eu já até expliquei aqui no canal, que são espíritos que muitas das vezes estão muito mais sofrendo do que causando dor ao outro. Eles acabam causando, mas de uma forma, digamos assim, sem intenção de causar. É a mesma coisa, vou dar um exemplo. Um espírito desencarna. Só que a gente logo quando desencarna, a gente não tem um padrão vibratório muito bacana. Pelo menos a grande maioria de nós. E quando a gente desencarna assim, a gente fica, não, preciso ajudar minha família, eu vou ficar aqui para ajudá-los. Só que a gente não tem uma espiritualidade mais avançada. Então, por mais que a gente tenha intenções positivas, a gente vai estar muito mais prejudicando os nossos familiares do que ajudando. E a gente vai ver esse sofrimento. Então, a gente vai sofrer com isso. Então, isso seria um exemplo básico de espírito sofredor. Agora, vamos lá. O quiumba. O espírito quiumba é aquele espírito, ou zombeteiro na Umbanda, é aquele espírito que ele tem a intenção de prejudicar. Ele tem a intenção de fazer mal. Ele sabe que está desencarnado, ele tem total intenção. São alguns espíritos mais equilibrados, mais inteligentes do que o espírito inferior, como no caso um espírito sofredor. Ele tem noções de manipulação, não ao ponto do mago negro, mas ele também é muito inteligente. Tá bom? Essas seriam as duas ações. O mago negro, ele está acima desses dois espíritos, com grande manipulação, com grande controle nas hordas das trevas. Vocês têm que entender o seguinte, pessoal. Nas trevas, ou você manda ou você é mandado. Simples assim. Essa é a regra básica das trevas. Não tem aquele ali que vai ali e passar férias. Isso não existe. Boa parte desses espíritos, sendo manipulados pelos magos negros, eles ficam sendo como se fossem os soldados aqui da Terra. Vamos supor que tem um conflito, como está tendo lá entre a Rússia e a Ucrânia. Tem os generais e tem os seus soldados. Os soldados basicamente são as buchas de canhões. Eles que vão na linha de frente, eles que vão lutar, eles que vão fazer. Quem está por trás manipulando e fazendo toda a estratégia do campo de batalha seriam os generais. E esses são considerados aqui no plano espiritual como os magos negros. Ou seja,
O Mago Negro, pessoal, ele não vai atacar eu, não vai atacar você, ele não vai atacar boa parte, 99% das pessoas não sofrerão um ataque direto desses espíritos. Porque vocês têm que entender o seguinte, esses espíritos, eles manipulam, vamos supondo, ataques a terreiros, a instituições religiosas de uma maneira geral, a políticos, a grandes personalidades, a grandes influenciadores, pessoas que já têm uma massa de pessoas ali para que possa ser influenciado e possa ser o quê? Atacado. Vou dar um exemplo. Vamos supondo aqui um terreiro de Umbanda. O terreiro de Umbanda, quando ele começa a fazer muita caridade, quando ele começa a ajudar muitas pessoas de maneira caritativa, fazer somente o bem e lutar pelo bem, muitas das vezes irrita esses espíritos das trevas. Por quê? Porque acaba prendendo muito dos comparsas deles, muito dos soldados deles, acaba tirando a sua influência negativa em certos setores, acaba atrapalhando os seus planos inferiores. Aí ele, com muita maestria, com muita inteligência, ele vai fazer um cronograma, um plano estratégico de combate àquele terreiro de Umbanda. Vamos lá. Aí ele vai ver os pontos fracos do terreiro. Ele vai ver todos os pontos. E geralmente esses pontos fracos somos nós. Infelizmente, porque nós somos seres pecadores, nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para aprender e muitas das vezes trazemos karmas de outras vidas, trazemos lições que devemos ter aprendido em outras vidas e não aprendemos. Estamos ainda aqui, ali, ó, engatinhando na parte espiritual. Isso eu me incluo totalmente nisso, pessoal, porque aqui eu não gosto de pregar para vocês santidade, porque ninguém aqui é santo. Nós somos pecadores como qualquer outro irmão. Não tem diferença. Agora a questão é você não persistir no erro. Essa que é a diferença. Você tentar mudar, você tentar fazer algo diferente, tentar pensamentos positivos para evitar um combate direto com esses seres. Pois quando eles vão, não é que eles são seres imbatíveis, eles são seres mais difíceis de ser combatidos por causa da sua inteligência astral, pela sua manipulação das energias. Mas não que eles são invencíveis. Isso não existe. Porque quando você está parado num terreiro de luz, um terreiro que faz o bem, você também é defendido pelos seres, pelos guias, pelos guardiões e guardiões que estão naquele terreiro voltados para a luz. Então eles vão ter aqueles combates direto. Agora vamos voltar aqui. Quando eles vão entrar em contato, em choque com uma organização como o exemplo o terreiro, eles vão ver todos os pontos fracos, que somos nós. E eles vão ver o quê? Os dirigentes, principalmente o dirigente ou a dirigente. Eles vão ver as pessoas da administração, quem que eles podem atacar. Um exemplo, vamos supor que o dirigente é uma pessoa que realmente leva a sério, é uma pessoa que acredita, é uma pessoa que trabalha em prol da caridade. Só que a sua esposa, um exemplo, ela é viciada em jogo. Ela é viciada numa substância tóxica, um exemplo. E aí o que ele faz? Ele vai ver aquele ponto fraco, ele fala, bom, aquela ali é onde a gente pode atacar. E ele manda os seus soldados para a batalha. Quais são os soldados? Os quiumbas. E aí esses quiumbas, pela ordem do Mago Negro, vai fazer a sua ação naquela parte mais fraca, no elo mais fraco. E aí é onde desestabiliza o dirigente, aonde tem aquele combate, às vezes pode não ser nesse sentido, às vezes pode ser no meio corruptivo, como no caso, tem um terreiro, começa a juntar dinheiros para fins não lucrativos, de ajudar os semelhantes. Só que aí a ganância do ser humano se exalta e aí começa a tirar dinheiro do terreiro em benefício próprio. Então, o que acontece? A espiritualidade, à medida que aqueles filhos da casa descobrem aquela ação, perde aquela fé naquele terreiro. Então eles desestabilizam toda uma casa. Aí é onde eles conseguiram o quê? Com ataques, não só desestabilizar a casa, mas como um ponto de luz que tinha aqui na Terra. Então, aí sim, essa vai ser a ação dos magos negros. Eles vão ver essas instituições, eles vão ver grandes personalidades, seja da música, seja do meio artístico, seja da parte política, porque é onde pega várias pessoas ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que eles fazem uma ação estratégica em certos pontos, eles já vão prejudicar em escala
muito grande. A grande maioria de nós somos combatidos e influenciados por seres como os quiumbas, que são seus espíritos soldados, digamos assim. Esses são, que é onde a gente fica pegando aquela carga, onde a gente vai num local, vamos supor, vai numa boate. Automaticamente, se você está numa boate, um ambiente extremamente carregado, e você está ali e tal, por mais que você não saia com aquela energia, mas você é roubado um pouco da sua energia. Por mais que você não tenha aquilo ali como aliado seu, ou trabalhando em prol de te derrubar, mas você acaba sendo absorvido um pouco. É por isso que muitos médios vai em certos locais se sentem mal, porque tem muitos seres quiumbas, espíritos de baixa vibração no local, e aí eles sugam um pouco da sua energia. É fato. Você entra num lago pantanoso, você vai sair sujo. Por mais que você seja o que for, você vai sair sujo. Basicamente isso. Então você vai ser absorvido da sua energia. E eles trabalham muito para isso, porque eles são nada mais, nada menos do que escravos desses magos negros. E esses magos negros, é como se fosse aqui, vou dar um outro exemplo, a nossa política, tá, pessoal? A gente paga os nossos impostos, o imposto vai para a parte federal, que distribui em ações, seja para construção de vias, construções, a parte do transporte público, saúde e outras coisas. Então a gente paga o imposto e isso é revertido de outras formas. É a mesma coisa na organização das trevas. Os quiumbas roubam as energias vitais das pessoas, absorvem aquelas energias, uma pequena quantidade, quase mínima, fica para aquele obsessor que te roubou energia, a grande maioria vai para a organização e vai para aqueles magos negros que também responde aos dragões, que aí já seria algo global, algo planetário. Por exemplo, um caso de uma terceira guerra mundial. Quem que organizou isso, que fez toda a parte estratégica para que haja um conflito global, seriam esses dragões, passando a ordem para os magos negros, que vão manipular ali as pessoas chaves, e os quiumbas vão fazer a sua ação de combate. Tanto é que no terreiro, quando é um ataque espiritual, por exemplo, ou uma magia negra, geralmente são esses quiumbas. O mago negro, ele não vai na linha de frente, ele não vai lá, isso não existe. O mago negro é o diretor da ação, a parte toda organizacional, a parte científica da ação. Tá bom, pessoal? Espero ter passado aqui um pouquinho para vocês. É um tema bem complexo, é um tema que dá para se aprofundar demais. Aí não dá tempo de fazer um vídeo assim curto. Teria que ser até mesmo uma live, tá bom? Curte aqui, pessoal. Comente, ajude os canais a crescer. Inclusive, pessoal, coloca aqui o comentário da onde você fala. Ah, porque aqui eu sou de Mogi das Cruzes. Se você é de Mogi ou das regiões próximas ou de uma outra região totalmente distante, coloca aqui, eu sou de Taubaté, São Paulo, eu sou de Portugal. Coloca aqui, pessoal, é muito bacana para a gente conhecer o nosso público, da onde você fala e ver até onde a gente já está chegando na nossa comunidade de Umbanda, tá bom? Um grande axé a todos vocês e, pessoal, hoje vai ter live às 7 horas da noite com a nossa convidada Milena Santana, do Diário de Trauma, ao qual ela vai passar para nós toda uma pegada iniciática, como é que ela começou, como é que foi o seu percalço, os traumas da sua vida que levaram ela na religião de Umbanda e toda a parte da vida que eu não vou citar aqui. Vocês têm que ver a live às 7 horas da noite lá no Instagram. Um grande abraço a todos vocês e nos vemos logo mais. Até mais, axé!